Olá você, eu sou Carolina Santana e eu volto hoje para fazer aquela prova. Aquela lá que eu mostrei, que eu apresentei na rota de aprendizagem, lembra? Eu disse para vocês que eu voltaria, cheguei, né? Eu vou começar, a nossa prova são 15 questões, nós vamos gastar aí 2 aulas. Eu disse lá na minha rota de aprendizagem, quando eu mostrei que o texto era um texto grande, é um texto extraído da Carta Capital, tá? Então, é um texto que vai dar um trabalhinho. É um texto difícil, eu não vou entender nada? Não, mas é um texto da Carta Capital. Carta Capital não é para qualquer leitor, é para um leitor mais proficiente, um leitor que lê um monte de coisa sempre. Aí você vai falar, não é meu caso, eu não sou essa leitora, eu não sou esse leitor. Não era. A partir do momento que você lê um texto comigo da Carta Capital, você vai entender o perfil, né? E isso faz diferença na sua prova. Prova essa ou banca essa que é a Comperv, que é muito textual. Até as questões de gramática são muito bem amarradas dentro do texto. Então isso aí é importante. Vamos juntos? É interessante te dizer que quem elabora a prova de português, elabora pensando que você vai ler 2 vezes. É claro que se você é um leitor pouco eficiente, ou seja, você é um leitor que tem uma morosidade para ler, isso vai te prejudicar em termos de tempo. Mas em tese, o que se espera, né, que quando a gente elabora a prova, o que a gente espera é que você leia 2 vezes. Agora vai ser simples, porque vocês vão acompanhar a leitura comigo e vocês vão me ouvir. Isso já equivale a 2 leituras, tá? Mas concentra nisso, porque é importante. É muito melhor você gastar um tempo a mais para ler com calma do que você ler só para ser rápido e errar alguma questãozinha por vacilo, tá bom? Concorda? Vamos juntos. O futuro do trabalho é um texto de Thomas Ude Jr. Ops, vamos tirar isso aqui. Aí. Quando se observam carreiras e profissões, tem-se a sensação de que tudo era sólido, agora se desmancha no ar. O mago, ou vilão transformador, costuma ser a tecnologia, força capaz de abalar indústrias e desestruturar trajetórias. O impacto é especialmente visível nas carreiras das indústrias criativas e da mídia. Nos últimos 20 anos, as indústrias musicais, as editoras de livros, as revistas e os jornais foram impactados pelas novas tecnologias da informação e de comunicação. Mudaram as formas de produzir e de trabalhar. Para melhor ou para pior? Há controvérsias. Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes. Steve Johnson é um escritor norte-americano dedicado a temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto publicado no jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a emergência da economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias criativas e seus profissionais. Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. Muitas empresas e empregos desaparecem, mas, segundo ele, a produção cultural está em alta e os profissionais do campo têm, hoje, mais oportunidades de trabalho do que antes. Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a distribuição. As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram perdidos, mas não necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de ganhar dinheiro com discos e voltaram seu foco para as apresentações ao vivo. A queda de renda de uma atividade foi compensada pelo aumento de renda na outra. Além disso, a redução dos custos de produção e distribuição
permitiu aos músicos gravar e disponibilizar suas obras com facilidade e baixo preço. A história da indústria editorial apresenta similaridades com a das indústrias musicais. A venda de livros impressos continuou a aumentar, mesmo depois da introdução dos e-books. Além disso, os livros impressos seguem sustentando uma fatia substancial do mercado. Novos autores e obras surgem todos os dias. Para os artistas, o novo mundo do trabalho traz oportunidades e desafios. Favorece os profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de atividades em lugar de buscar especialização em um único caminho de carreira. De fato, as possibilidades de inserção comercial se multiplicaram. Músicos podem hoje compor jingles para publicidade, trilhas para cinema, TV, teatro, videogames e uma infinidade de aplicativos para smartphones e tablets. Podem dar cursos presenciais em escolas e virtuais por meio do YouTube. E mantém a possibilidade de se apresentar em casas noturnas, teatros e salas de concerto. As inúmeras opções abertas pelas novas tecnologias e seus desdobramentos no mercado de trabalho tornaram a carreira musical, como outras do setor artístico, mais factível. No entanto, sobreviver nesse novo mundo exige novas competências relacionadas à gestão da própria carreira, como se esta fosse um negócio. E todo esse mar de oportunidades não significa que pagar as contas ficou mais fácil. O jogo continua desigual, com uma base numerosa e mal remunerada e um topo restrito e milionário. A tendência da chamada carreira portfólio, na qual o profissional é empreendedor de si mesmo e gerencia diferentes atividades e projetos, não é nova ou exclusiva das indústrias criativas. Muito antes da internet, músicos e outros artistas dividiam seu tempo entre diferentes atividades. Médicos e consultores há anos administram múltiplas frentes de trabalho. Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém, demanda mudanças que comumente se situam além da capacidade dos profissionais. Com isso, gera ansiedade e frustração, criando com frequência dramas pessoais de difícil superação e que tendem a se multiplicar à medida que outras indústrias e profissões são afetadas. Aí tem um pequeno glossário. Arauto, aquele que proclama ou anuncia algo factível, claro, o que pode acontecer ou ser feito. Factível é o que é realizável, ou seja, passível de ser feito. Ok? Questão de número 1. Antes da questão de número 1, difícil, gente? Não, mas é uma reflexão sobre o trabalho, né, com muitos argumentos. Tem que ter tido atenção para responder o texto. Ok? Vamos ver agora a sua atenção. É propósito comunicativo principal do texto. Ou seja, esse texto está servindo aqui para quê? Explicar aspectos da influência da tecnologia nas transformações de carreiras profissionais. Defender ponto de vista contrário à influência da tecnologia nas carreiras profissionais. Descrever impactos negativos da tecnologia na estruturação das carreiras profissionais. Criticar várias visões otimistas acerca da influência da tecnologia nas carreiras profissionais. De cara aí, quando a gente pega esses verbos, né? Ele não defende ponto de vista contrário em momento nenhum, ele só apresenta. Ele não critica visão otimista dizendo que elas estão erradas, né? De jeito nenhum. Então a gente fica entre letra A e letra D. Ele descreve impactos negativos da tecnologia
na estruturação de carreiras profissionais? Ele faz isso? De jeito nenhum. Ele não descreve impacto negativo. O que ele faz? Ele explica aspectos da influência da tecnologia nas transformações das carreiras profissionais. Ele explica como se dá, né? E vai mostrando, inclusive, que continua não sendo fácil, mas aumentou a expertise da mesma maneira que aumenta a importância de outras competências e habilidades para esse novo profissional. Ok? A questão de número 2, que é aquela imensa, né, vamos ver. No texto Percurso do Desenvolvimento Progressivo do Tema, parênteses, lá na minha aula de interpretação de texto, não sei se na aula 1 ou 2, mas logo no início, nós vamos ver isso. A função da introdução, a função do desenvolvimento e a função da conclusão. Aqui está falando do percurso de desenvolvimento progressivo do tema. Ou seja, está falando do papel central do desenvolvimento nessa obra, nesse texto. Né? O que o desenvolvimento fez? Então, saber o que o desenvolvimento faz, qual que é o papel dele, para que ele serve, né? Da diferença entre aquilo que você vai desenvolver e aquilo que você introduziu. A diferença entre a forma como você desenvolveu e como você vai fechar seu texto, isso faz toda a diferença. Atenção, tá? Para quem tem dúvida, vai lá e assista a aula, ok? Então, vamos ver. Esse percurso está coerentemente sintetizado na ordenação seguinte. Vamos ver? O texto faz, né? Então, a apresentação do problema, apoio em voz autorizada para deslegitimar, tirar a legitimidade, né? As duas visões expostas. Exemplificação com algumas carreiras profissionais para refutar, ou seja, para desconsiderar um dos posicionamentos evidenciados no texto. Depois, ponderação acerca dos impactos da tecnologia no mercado de trabalho. E conclusão que ratifica, que confirma a natureza controversa do problema. Entenderam o que fez aqui? É como se eu falasse, olha, o texto faz isso, ele entra, né? O texto introduz essa forma, desenvolve essa e chega a essa conclusão. Entendeu? Então, você tem que ter o texto aqui, ó. Ah, professor, eu preciso reler o texto. Para tudo, volta lá e relê, para você acompanhar essa questão, tá? Se você deu uma boiada no texto, volta, depois você volta para a questão 2. Então, não foi isso que ele fez. Ele não tirou legitimidade, ele não refutou nada, ao contrário, ele trouxe à baila todos os argumentos. Essa não é. Então, como é que ele faz na letra B? Apresentação do problema, apoio em voz autorizada para deslegitimar uma das visões expostas. De novo, já parou aqui. Ele não tira legitimidade de nada, ao contrário, ele legitima. Né? Olha só o macete. Se você começar por aqui, olha, observe que a letra A fala que vai deslegitimar, a letra B também. Aqui já fala legitimar e aqui já fala legitimar. É uma das duas, é a letra C ou a letra B. Claro que eu vou ler tudo, mas só para você entender, né? Ele não tira legitimidade de nada, credencial de nada. Exemplificação com algumas carreiras profissionais. Para refutar de novo, né? Para desconsiderar os dois posicionamentos. Afirmação categórica acerca dos impactos da tecnologia no mercado de trabalho. Né? Ele não é categórico. Né? Ele faz uma ponderação, né, acerca desse tipo de trabalho, mas ele não é categórico. E conclusão ratificadora da natureza controversa do problema. Isso é verdade. Né? Ele fala, ó, não está fácil não, é isso mesmo. Mas essa começou errado, então também não é a letra B. Olha a letra C. A letra C começa bem, né? Apresentação do problema, apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente exposta, exemplificação com algumas carreiras profissionais para ratificar, para confirmar um dos posicionamentos evidenciados no texto. Verdade, até agora tudo bem.
Afirmação categórica, ele não é categórico, até ele deixa até claro que não, né, a gente não sabe o que vem pela frente. Acerca dos impactos da tecnologia no mercado de trabalho e conclusão discordante da natureza diversa do problema. Não. A conclusão é concordante, né? Ela ratifica que é problemático mesmo, que é difícil mesmo, que é complicado mesmo. Então, essa aqui não é por isso. Só sobra a letra D, de deve ser essa a resposta. Vamos ver? Apresentação do problema, verdade. Apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente exposta, verdade. Exemplificação com algumas carreiras profissionais para confirmar um dos posicionamentos evidenciados no texto, verdade. Ponderação, como aqui, né? Ponderação acerca dos impactos da tecnologia no mercado de trabalho e conclusão que confirma a natureza controversa desse problema. Ok, gente? Tranquilo? Deu aí para acompanhar? Espero que sim, tá? Próximo. Vocês estão vendo que é só uma leitura atenta para garantir, né? Os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais, né? Pode ir lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo isso que eu tô fazendo? Faz na sua prova. 12 e 13. Vamos voltar no 8º? A história da indústria editorial apresenta similaridades com a das indústrias musicais, né? Então, livro e música. A venda de livros impressos continua a aumentar, mesmo depois da introdução dos e-books. Além disso, os livros impressos seguem sustentando uma fatia substancial do mercado. Novos autores e obras surgem todos os dias. E o 13º, não há novidade, mas a intensificação e aceleração do fenômeno para o bem e para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se situam além da capacidade dos profissionais. Com isso, gera ansiedade e frustração, criando com frequência dramas pessoais de difícil superação e que tendem a se multiplicar à medida que outras indústrias e profissões são afetadas. Muito bem. Então, olha, os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais. Como são essas ideias? Implícitas e estão interrelacionadas por uma expressão presente no segundo período do parágrafo 13º? Não, implícita não. Né? Ele explicita, aliás, detalhadamente. Então, a letra A e B está fora, porque a letra B também fala que é implícita. Implícita estão interrelacionados por uma expressão presente no primeiro período? Não. São explícitas correspondentes em cada um ao segundo período ou em cada um ao primeiro período. Vamos ver se é no primeiro ou no segundo? Vamos lá. Ó, a história da indústria editorial apresenta similaridades com as indústrias musicais. A venda de livros impressos continua a aumentar mesmo depois da introdução dos e-books. E aqui, não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno para o bem e para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se situam além das capacidades profissionais. Então, é na segunda que elas se relacionam, olha. Né? A venda de livro continua a aumentar, mesmo depois, né? Então, esse novo contexto cria novas oportunidades. Então, olha, elas são correspondentes, ao primeiro período ou ao segundo período? Ao primeiro período, volta lá. Ó, né, o novo contexto não tinha sido falado antes, né? Intensificação e aceleração do fenômeno para o bem ou para o mal, né? Ou seja, a história da indústria editorial apresenta similaridades com as indústrias. Então, é em relação ao primeiro e ao segundo período. Então, onde está essa relação aqui, né? Correspondentes em cada um
ao primeiro período. Na verdade, é uma retomada do primeiro, olha. O segundo retoma o primeiro. Ó, a venda de livros continuou a aumentar, né? Retoma a história editorial aqui, ó, que vai ser similar à da musical, mas que está presente a ideia central, né, que pede aqui, né? A ideia central está no primeiro período. Todo mundo entendeu? Isso se chama tópico frasal. Parênteses. O tópico frasal, que é o que vai ser o carro-chefe para o desenvolvimento daquele parágrafozinho, ele aparece logo de cara. Por isso que, né, o segundo período faz uma exemplificação, ou uma projeção, ou uma explicação daquilo que foi colocado no primeiro período, daquele parágrafo, entendeu? Então, por isso, olha, os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais, cada um deles, no primeiro período. Então, não quer dizer que um relaciona com o outro, mas os dois, é claro, estão relacionados porque eles estão no texto base, mas os dois apresentam no seu primeiro periodinho a ideia base que vai ser defendida ou que vai ser aprofundada naquele parágrafo. Me fiz entender? Sim. Questão de número 4. No texto, a linguagem apresenta marcas. Quais marcas? Só para a gente bater o olho aqui, né? Só bater o olho, isso está nem na variação linguística. Português escrito padrão, oral, padrão, oral. Vocês acham que ele apresenta marcas de linguagem padrão, norma culta, ou de linguagem oral, norma coloquial? Padrão. Concorda? Se é padrão, o oral aqui já está fora. Olha a maldade. Olha a letra B. Uso do português oral sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero discursivo de circulação ampla inventou. E outra, norma culta não tem nada a ver com o uso obrigatório de jargão profissional. Vocês vão ver lá na minha aula. Olha a letra D. Do português oral com excesso de arcaísmo, o que caracteriza um gênero discursivo de circulação restrita. Se é linguagem oral, não tem arcaísmos. Tá? Arcaísmo é a linguagem, são palavras que nem são tão utilizadas hoje. Como é que uma coisa que vai ser na linguagem oral vai ter arcaísmo? Nenhum. Ficamos então em dúvida entre letras A e C. Do português escrito padrão com excesso de jargão profissional. Não tem excesso, já pode tirar. Não tem excesso nenhum. Né? Não é de circulação restrita e nem para um grupo específico. Ele se faz entender muito bem, está numa revista de circulação ampla. Então, sobrou a letra C. No português escrito padrão, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero discursivo de circulação ampla. Exatamente. Se eu uso jargão profissional demais, eu estou restringindo quem pode ler ou quem não pode ler o meu texto. Tá bom? Questão 5. Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias turbinam a criatividade e a escancaram as portas do mercado para mentes mais brilhantes. Lembrando que aqui tem o contrário, tem uma oposição. Os arautos do fim do mundo se contrapõem aos profetas do admirável mundo novo, um com a visão negativa e outro com a visão positiva. Steve Johnson é um escritor norte-americano dedicado a temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo, os dos profetas do admirável mundo novo, do último grupo. Em um longo texto publicado no jornal The New York Times em agosto de 2015, Johnson descreve sobre a emergência da economia digital e suas consequências sobre a cultura das indústrias criativas e seus profissionais. A expressão em destaque, no último grupo, refere-se aos que... Né? Qual que é o primeiro grupo? São os arautos do fim do mundo. O segundo grupo, os profetas do admirável mundo novo. Né? Aos que têm uma visão positiva sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho. É essa.
Olha a letra B. Aos que têm uma visão negativa, não. Aos que se dedicam a temas relacionados às ciências, não. E aos que se dedicam a temas relacionados à inovação, não. Então, a questão 5, né, o último grupo, é só você ir lá. Isso é uma questão, na verdade, de retomada, né? É uma retomada semântica. Então, trata-se aí de uma questão de retomada, uma questão de interpretação. Até aqui, tô achando que deu para ficar bem claro que essa é uma prova que, se você ler o texto, só correr o olho nele, você não vai fechar. E você precisa fechar minha prova. Eu espero que isso já esteja bem claro. Agora, a prova é difícil? Não é. Eu aceito você falar assim, é fácil ou então mais ou menos. Porque tem gente que tem mais dificuldade com leitura mesmo. Agora, falar que a prova é difícil, não. Agora, é uma prova que, se você não tiver atenção na sua leitura, você não vai fazer. Tá bom? Uma dica, já que a sua prova ainda é no dia 22 de outubro, se você nunca leu Carta Capital, compra uma para ler, tá? São textos que levam você a uma maior reflexão, tá bom? Última questão que nós vamos fazer hoje é a questão de número 6. No 5º parágrafo, a gente vai dar um pulo lá, as citações do discurso alheio apresentam sobre forma. Então, nós vamos falar sobre o discurso alheio. Vamos para o 5º. Olha lá. Ele vai falar, só para retomar, do Steve Johnson, tá? Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. Muitas empresas e empregos desapareceram, mas, segundo ele, ou seja, ele cita Johnson, a produção cultural está em alta e os profissionais do campo têm hoje mais oportunidades de trabalho do que antes. Pessoal, ele vai colocar o Steve Johnson para falar no texto? Não. Vocês vão ver lá na minha aula. Discurso direto é quando o enunciador do texto põe aquela pessoa para falar. Falar entre aspas. Isso é discurso direto, é forma direta. Se ele fala, né? Ele fala segundo ele, segundo Johnson, ele faz uma referência a Steve Johnson. Então a fala dele é indireta. Se é indireta, né? Olha só. Eu tenho aqui direta, direta, indireta, indireta. Então, isso aqui já está errado. Né? Direta e refutam, né? Discordam a visão dos arautos do fim do mundo? Não. Direta e confirma a visão dos arautos do fim do mundo? Não, não é direta. Indireta e refutam a visão dos profetas? Não. Né? É indireta e confirmam a visão dos profetas do admirável mundo novo. Então, Johnson vai falar assim, olha, Johnson faz parte dos profetas, né? Do admirável mundo novo. Não, tudo mudou, mas isso tudo vai dar certo, as pessoas vão ter que se adaptar a essa tecnologia. Então, ele não refuta, né? Ele não é controverso, ele ratifica, ele confirma, ele chama para essa responsabilidade, ele chama essa atenção. Ok? Tranquilíssimo? Muito bom. Mais um pouquinho e a gente volta, tá? Eu vou esperar você para a gente fazer as questões de 7 a 15. Estuda mais um pouco, se achar que não tá bom. Volta lá nas minhas aulas, né? Assistam, porque a sua prova está chegando. Eu espero você até breve. Tchau!